pessoal vai entrando aí. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, então beleza. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Então vamos lá, vamos continuar ali. Bom que vocês me avisaram. Obrigado por avisar aí, gente. Que eu tinha mandado o link no e-mail errado. Tá todo mundo aí já? Então vamos lá, vamos continuando. Ó, conglomerado de microcistos. Nós falamos do cisto simples, né? Que seria um cisto regular, circunscrito, anecoico com reforço. A gente tem um conglomerado de microcistos agrupados. O próprio nome já diz o que é. Eu tenho microcistinhos pequenininhos juntos, ó. Parece o quê? Alguns favos de mel, né? Aqueles favozinhos, aqueles favos de mel que é cheio de bolinha. Então eu tenho um cistinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não é cisto septado isso aqui, não. É conglomerado de microcistos, são cistos pequenininhos agrupados, tá? Isso aqui é o seguinte, pessoal, gera muita confusão e até é bom, por isso que eu estou falando, que é importante assistir às aulas ao vivo por conta disso. Antigamente, esse conglomerado de microcistos agrupados, se fosse isolado, era um BIRADS 3. Provavelmente benigno tinha que acompanhar. E se fosse múltiplo, era um BIRADS 2 e não precisava nem acompanhar a rotina, a vida que segue. Hoje já caiu por terra esse negócio de ser único BIRADS 3. Hoje é sendo único ou múltiplo BIRADS 2. Porém, né, ainda é um momento de transição. Muitos médicos ainda, quando tem um só conglomerado de microcistos, ainda estão usando BIRADS 3, porque já foi descrito, mas ainda não foi, vai sair na nova edição do BIRADS, mas o pessoal já está usando isso. Então, eu estou falando isso para vocês já saberem que isso vai mudar. Se cair isso na prova, eu vou considerar as duas coisas, tá? Mas o mais certo é considerar BIRADS 2 para tudo, seja único ou seja múltiplo. Porque já caiu por terra isso aqui. Viram que esse BIRADS 3 para único não fazia sentido. Porque no acompanhamento, menos de 0,01 demonstrou desenvolver alguma coisa. Ou seja, não era nem 1%. Então, era mínimo, que não compensava o rastreamento, o controle, o segmento. Então, eles já colocaram BIRADS 2 para todo mundo, tá? Então, nesse caso, conglomerado de microcistos pode ainda dar 3 quando único e 2 quando múltiplo, ou, né, a tendência atual é dar 2 para tudo, tá? E aí, a gente está vendo, ó, o cisto simples é 2, o conglomerado de microcistos hoje é 2 também, o cisto com finas septações internas. Ó, eu tenho um cisto e eu tenho finas septações internas, diferente do conglomerado de microcistos. Aqui não é septação grosseira, aqui não é um cisto muito septado, aqui são vários microcistos agrupados. Então, esses aqui a gente não pode chamar de cisto com septações. Aqui é um cisto com septação, não é um conglomerado de microcistos. Reparem a diferença, tá? Eu tenho um cisto e eu tenho uma septação. Eu tenho um cisto e eu tenho finas septações. Porém, na prática, não muda. Qual que é o BIRADS? BIRADS 2. É benigno, tá? Então, reparem que os cistos, cisto simples, conglomerado de microcistos, cisto com septações, BIRADS 2, tá? E agora, eu tenho o cisto complicado, que também são chamados de cisto com conteúdo espesso. Qual que é o BIRADS aqui, gente? Do cisto complicado ou cisto com conteúdo espesso? O próprio nome já diz, conteúdo espesso. Qual que é o BIRADS?
Ninguém? Essa sombra de... Pode falar. Ai, tô na dúvida dessa sombra, se eu deixo 3 ou 4. Mas aqui, ó, é sombra lateral. O que que ele tá tendo aqui, ó? Acendeu ou não acendeu embaixo dele? Olha em volta. Então seria um reforço esse? Reforço, reforço. E eu vou explicar por que que é um reforço e ajuda a gente. É um cisco com conteúdo espesso. O que que vocês acham que é? É suspeito ou é benigno? Ou é provavelmente benigno? Provável, né? Birrados 3. Hã? Eu acho que eu colocaria 3. Certo. Gente, por incrível que pareça, Birrado 2. Só para você ver. Também é um Birrado 2. É um cisto que tem um conteúdo espesso. Ele não tem conteúdo sólido, tá? Aqui eu tenho um reforço acústico, ele é circunscrito, ele é regular e ele não é sólido. Então, isso aqui tudo me fala, olha, por mais que o nome seja cisto complicado e às vezes isso confunde, isso é Embirrados 2. Mais uma vez, antigamente, quando era único, dava Embirrados 3 e quando era múltiplo, dava Embirrados 2. Hoje nem tem essa transição, hoje já caiu por terra. Hoje a conduta é, se eu tiver certeza absoluta, grave nisso, que é um cisto de conteúdo espesso, é um Birrados 2 de cara. Agora, por que que muitas vezes a gente dá 3 nessa situação? Quem falou 3 não está totalmente errado. Por que que a gente dá 3 nessa situação? Porque muitas vezes a gente fica na dificuldade de distinguir se que é sólido ou se é um cisto com conteúdo espesso. Porque se for um nódulo sólido, qual que é o BIRADS? Nesse caso, 3. 3. Então, se eu não sei se é um cisto com conteúdo espesso ou um nódulo sólido, pela hierarquia do BIRADS, 3. Então, muitas vezes a gente descreve, tem uma imagem nodular, circunscritas, né, com forma ovalada, margens circunscritas, papapá, 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 que pode corresponder a cisto de conteúdo espesso ou nódulo sólido. Muitas vezes a gente fica na dúvida. E aí dá o quê? BIRADS 3. Então, eu estou falando para o cara, para o colega, olha, eu tenho uma imagem que não está dando para definir pelo ultrassom se é um nódulo sólido ou um cisto de conteúdo espesso. Melhor fazer um controle. Porém, se eu tenho certeza que é um cisto de conteúdo espesso, e como que eu tenho essa certeza? Primeiro, olha o reforço intenso que essa imagem faz. Olha o reforço que essa imagem faz. O nódulo sólido não faz um reforço desse jeito. Ó, acende mesmo. Vocês conseguem reparar que aqui está mais escuro e abaixo do cisto está bem claro. Então, aqui acendeu a lanterna, o reforço. Isso é uma característica que fala muito a favor de ser uma característica de um cisto, de uma imagem cística, de líquido. E a outra coisa é que, às vezes, eu vejo esses ecos movimentando. Então, se eu vejo esses ecos movimentando, não é sólido. Então, muitas vezes eu tenho que fazer o quê? Apertar a mama, balançar a mama. Tinha um professor meu, ele não, né? Ele é um japonês, né? E ele é um dos radiologistas mamários mais respeitados do Brasil. Ele chama Shimizu, né? E ele é um dos caras que mais estuda mama e tudo. Ele falava assim, ó, Renato, tem que fazer a chuchadinha. Ele chamava a chuchadinha. Você pegar o transdutor e apertar mesmo, é chuchar. Você tem que chuchar, não é com dó, não. Você tem que apertar e soltar várias vezes assim, ó, para movimentar. Aí, quando você faz isso, você consegue movimentar esses ecos e aí você consegue ver que é um cisto com conteúdo espesso. E aí muda a classificação de BIRADS. Então, movimentou, teve reforço, cisto complicado ou cisto de conteúdo espesso. Ficou na dúvida se é nódulo sólido ou cisto conteúdo espesso, descreve e dá BIRADS 3, tá?
Muitas vezes a gente não tem dúvida. Vê que é um nódulo aqui, sólido, acabou. Você quer um nódulo sólido, você quer um nódulo sólido. Agora, às vezes, se eu não tiver o reforço aqui, eu vou ficar na dúvida se é sólido ou é cístico. Então, essas duas maneiras que a gente tem para diferenciar. Então, até agora, cisto só BIRADS 2, e em algumas situações específicas, a gente pode dar um 3, mais ou menos. Como eu falei para você, já caiu por terra, e nesse caso aqui, se eu ficar na dúvida se é sólido. Agora, a única situação que eu vou dar um cisto suspeito é essa, que é os cistos complexos, que é um complexo nódulo sólido cístico, também com parentes. Então, reparem que eu tenho uma imagem de um cisto com um componente sólido. Eu tenho um cisto com uma parte sólida. Então, aqui é um cisto complexo. Isso é suspeito se não tiver história de quê? Cirurgia. Se eu tiver história de cirurgia, então cirurgia, gente, entra para tudo. Calcificação distrófica, distorção arquitetural. Então, a mesma coisa. A imagem da cirurgia, muitas vezes, dá o quê? Esteatonecrose. Como que forma esse esteatonecrose? Fica aqueles cistos feios, que a gente chama de cistos oleosos. Pode colocar aí, cistos oleosos. Esse cisto oleoso, ele dá o quê? Septos grosseiros, muitas vezes pode dar um nódulo não, desculpa, um cisto complexo com uma área sólida, tá? Então, o cisto oleoso, que é da esteatonecrose, pode ser um cisto complexo com uma área sólida, cistos com septos grosseiros, cistos que têm sombra porque tem calcificação, muitas vezes distróficas, então tenho áreas com sombra. E aí, como que eu vou saber se isso aqui é 4 ou se é um cisto oleoso de uma cirurgia BIRADS 2? Como que eu vou saber, gente? Tem duas coisas. Me fala uma aí, por exemplo, vocês estão fazendo ultrassom, viu essa imagem? Como que eu vou ter certeza se isso aqui é um cisto complexo e não é um cisto oleoso? Aí a gente tinha que perguntar a paciente. Pergunta ao paciente, você já operou a mama, está no local da cicatriz, e a outra forma uma é essa, uma é exatamente isso, gente, é exame físico e história. Olha, a paciente tem uma cicatriz de cirurgia na mama. Você bem na topografia da cicatriz, você acha essa imagem. E aí você faz o quê? Olha o quê? Por que é importante você fazer ultrassom com o quê? Com a mamografia. Mais um motivo da gente só fazer ultrassom com a mamografia. Então, se eu vejo essa imagem isolada, pode ser uma imagem suspeita. Se eu vejo essa imagem isolada, é um BIRADS 4. Agora, se eu vejo essa imagem ou essa imagem numa esteatonecrose ou num cisto oleoso, numa cicatriz de manipulação cirúrgica, olha aqui o fio metálico, aonde que foi marcado aqui a manipulação cirúrgica. Olha uma calcificação distrófica, aonde que foi feito a manipulação cirúrgica. Então, eu sei que esse cisto, na topografia da cirurgia, é um cisto benigno, tá? Então, não devemos realizar ultrassom sem ter a mamografia em mãos, tá? A não ser em casos excepcionais, e sempre eu falo isso para todo mundo, eu já dei um discurso de formatura falando isso. A gente tem que ter bom senso na vida. Muitas vezes o que diferencia o profissional que você vai ser é o bom senso. Você não pode ficar assim, ó, gente, cego. Ah, o livro fala para eu fazer isso, a sociedade... Não, existem situações e situações. Você tem que ter jogo de cintura, tá? Muitas vezes a paciente vai ter só aquele exame ali que vai, às vezes, vai salvar a vida dela. E você vai falar que não vai fazer o exame por conta de picuinha. Não é picuinha, né? Eu falei errado, desculpa. Não é picuinha, é importantíssimo ter a mamografia. Mas, porém, às vezes você tem que abrir mão e fazer e relatar lá que não teve a mamografia, que o exame de baixa acessibilidade para poder fazer.
Mas, desculpa, não é picuinha de jeito nenhum. Eu estou falando aqui vários benefícios aqui, acabei me expressando mal. Mas não devemos também seguir cegamente. Tem que ter um bom senso. A gente acaba, muitas vezes, fazendo porque pouquíssimos médicos sabem que tem que fazer a mamografia antes de fazer o ultrassom. Tá? Isso acima de 40 anos. Agora, vocês não vão esquecer disso mais. Vocês já sabem disso. Tá? Vocês já sabem disso. Pessoal, seguinte. Não vai dar tempo da gente falar mama masculina nem de silicone. Vai ficar muito extenso e já vai dando às 9 horas. Né? A gente começou uns 10 minutinhos ali depois, tá? Mas eu vou liberar vocês hoje e aí a gente termina na próxima aula. Ou faz só de mama, ou já faz mama e emenda alguma outra coisa. A questão da prova, então, até a segunda ordem vai ser dia 28, para a alegria de todo mundo, tá? Sendo dia 28, eu vou estar lá presente, tá? Com vocês, vou explicar como que vai ser a prova, vou estar ali orientando vocês, né? Vocês podem ficar tranquilos com relação à prova. Estudem essas aulas, é bom que vocês tenham essa questão de poder rever as aulas, tá? Isso é uma vantagem muito grande de ter essas aulas gravadas e tudo, né? Vocês podem enjoar de ouvir minha voz aí. E aí eu vou só confirmar com a coordenação e vou passar para a líder, tá? Para a Isabela. E aí a gente confirma depois só o horário certinho e tal. Horário pode ser o quê? 7h30, 7 horas? O que vocês acham aí melhor? E como eu vou estar meio por conta. Eu vou ter que ir, acho que o que vocês preferem? 7, 7h30, tem alguém que tem atividade antes? Depois vocês pensem aí e me falam. Precisa fazer esse negócio. Você só fala, Renato, o pessoal preferiu tal hora, tal. Pode ser até 8, não tem problema não. Não sei que horas que fecha lá, mas acho que fica até mais tarde. Beleza? A prova também é 1h30 de duração, mesmo o tamanho da aula. Eu vou explicar quantas questões vai ser, quantos minutos para cada questão. Todo mundo faz junto a prova. A prova é projetada. Tá? Não fica usando imagem que dá dúvida, enfim, picuinha, essas coisas não, tá? Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Caso contrário, bom fim de semana para vocês, tá? E até semana que vem.